Olá, como vai você? Tudo bem? Você está no canal Apenas um Minuto. E se você não é inscrito ainda, convido você a estar se inscrevendo em nosso canal, identificando o nome escrito em negrito logo abaixo deste vídeo. Identificou? Toque nele, tocou, surgiram sininhos, toque no sininho até ele ficar em negrito. Tocou? Muito obrigada, você está agora fazendo parte da nossa família Apenas um Minuto. Antes de iniciarmos o tema do nosso vídeo, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito importante. Eu gravo esses vídeos não corriqueiramente, ou seja, não tenho assim aquele compromisso de gravar os vídeos todos os dias. Mas sempre que eu me sinto impulsionada, levada pelo Espírito Santo a estar gravando, eu venho aqui e gravo um vídeo para você. Porque qual o intuito de mim, irmã Edileuza, gravar vídeos? O meu intuito nada mais é do que levar a palavra do Senhor para aqueles que não têm um pleno conhecimento da palavra de Deus, para aqueles que conhecem um pouco menos que eu, digamos assim. O meu intuito é pregar o amor de Jesus, é falar do seu sacrifício na cruz do Calvário. Com que propósito Jesus morreu? Por que ele morreu? Este é o intuito de mim gravar esses vídeos. Não busco com isso reconhecimento, fama, dinheiro, de maneira nenhuma. Tudo isto para mim é vão, acredite, pois estou sendo sincera. Não tenho este foco. O meu foco é apenas falar do amor de Jesus. Eu gostaria que você, ao assistir esse vídeo, estivesse compartilhando com alguém não evangélico, com alguém que não tem conhecimento da palavra de Deus, com alguém que precisa ouvir Deus falar com ele de alguma forma. Tá bom, meu querido? Fico-lhe grata e Deus tem galardão para o teu feito, se você assim estiver fazendo. Compartilhe este vídeo. Amém? Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Vamos para o nosso tema? Eu quero falar hoje acerca do jovem rico. Uma parábola que Jesus fez falando acerca de um moço. O que é parábola? Parábola são comparações. Não é uma história verídica, mas é uma história que se compara com a realidade. Vamos ver o que é que diz essa parábola. Estamos lendo no capítulo 18 e a partir do versículo 18 do livro de Lucas, que nos diz: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Então respondeu o moço: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-os com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: Quem pode então salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro, um dos seus discípulos: Eis que nós deixamos tudo e te
seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que quem há que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher, filhos, filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber, e haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Queridos, é uma parábola, mas que nós vemos que isso acontece na realidade, até os dias de hoje. Jesus estava falando para este moço acerca do que é necessário para se herdar o reino de Deus. E ele ali começou a debater com Jesus, dizendo que tudo aquilo que ele estava dizendo, que Jesus estava falando para ele já cumpria. Desde a mocidade, desde a meninice, desde quando criança. Ele era um moço bom. Ele estava se vendo desta maneira. Porque ele falou: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, ele estava cumprindo a lei. Mas o que foi que Jesus fez? Conhecendo o coração do homem, o que está nele, lá dentro, escondido, porque só ele sonda, ele como Deus, ele sondou o coração daquele moço. E disse: faça o seguinte então, vai, vende tudo o que tu tens, tudo o que tu possuis, dai aos pobres, vem e segue-me. E logo o moço contestou, entristeceu, baixou a cabeça e foi-se embora. Por que isto aconteceu? Porque o seu amor estava nas suas riquezas. A pergunta é, neste momento, aonde está o seu maior amor? Porque muitas das vezes falamos do amor de Cristo, mas Jesus não encontra espaço naquele coração para trabalhar, para operar. Quando nós fazemos assim a pergunta: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Então o pecador logo responde: não, irmã, agora não. Deixa eu resolver umas coisas. Irmã, deixe, outros dizem, deixa eu parar de fumar, outros dizem, deixa eu parar de beber. Querido, eu quero te dizer algo muito importante. Se você tivesse condições de resolver os seus problemas, se você tivesse condições de se organizar interiormente, não precisaria que Jesus morresse em morte de cruz. Porque Jesus morreu, entregou a sua vida, morrendo ali naquele madeiro, naquele calvário, passando por tudo aquilo, sendo chicoteado, esbofeteado, cuspido, caluniado, humilhado. Lhe deram a beber uma esponja embebecida no vinagre. Então, tudo isso ele passou para que nós pudéssemos ter a salvação através do seu sacrifício. Ele se fez pecador por nós, porque quem merecia estar naquele lugar éramos nós, mas ele assumiu a culpa, e ele rasgou o véu do templo. A Bíblia relata que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, nos dando livre acesso para falar com Deus, que nós não tínhamos este acesso. A morte de Jesus serviu para que nós tivéssemos novamente acesso a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, o pecado faz divisão entre o homem e Deus, porque Deus é santo. Então ele não comunga com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. E Jesus, ele nos deu esse direito através da sua morte, do seu sacrifício,
homem algum tem o poder de salvar-se. O texto aqui em que nós lemos, a palavra do Senhor, no versículo 27, vem dizer: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É impossível o homem salvar-se a si mesmo. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, a Bíblia vem falar que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, né? Para que ninguém se glorie. A palavra do Senhor vem dizer que não é pelas obras. No capítulo 2 do livro de Efésios. Vou ler aqui um versículo para a nossa meditação. Diz, Efésios 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos ainda em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vê com isso que o tempo todo é Cristo. É Cristo que nos leva a ser salvo. É Cristo que nos faz sentar em lugares celestiais. É Cristo que oferece a salvação pela graça. O versículo a seguinte nos diz: para mostrar os séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ouviu bem? Não vem das obras. Aquele moço lá da parábola que nós lemos pensou que a salvação dele seria pelas obras praticadas. Ele começou a dizer, olha, eu tenho observado isso, eu tenho feito isso, eu tenho andado assim. Começou a tentar justificar-se diante de Jesus. Mas nada disso nos justifica diante dele. O que nos justifica diante de Cristo, diante de Deus, é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, aleluia, glória a Deus, para a remissão do pecado de todo aquele que nele crer. Você precisa ouvir, você está ouvindo, você precisa agora crer e confessar a Jesus como o seu Salvador. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz, a saber, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca, com os lábios, se faz confissão para a salvação. Então você tem que ouvir, crer e confessar. E a partir daí, observar a palavra de Deus e andar nela. Veja o que o versículo 10 do livro de Efésios, no capítulo 2, nos diz. Capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, somos feitura de Deus, feitos por Deus, e Ele nos fez para praticar as boas obras, para que andássemos nas boas obras. Então isso não é mérito seu, meu amigo. Isto não é mérito meu. Deus já nos fez com esta capacidade de fazer as coisas certas,
Então, se você faz o certo, amém, glória a Deus. Você é bem-aventurado por isto, mas isto não lhe salva, não lhe garante a salvação, porque se assim fosse, vã seria o sacrifício de Cristo. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Compartilhe este vídeo para mais pessoas. Apenas 1 minuto. Uma palavra basta. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.